Quanto tempo demora para a muda de estaca gerar pseudocaudex, aquela raiz entumecida que a gente tanto ama? Descubra no nosso quinto vídeo da série Perguntas e Respostas. Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aproveitando que essa semana eu vou apresentar aqui no canal o resultado do nosso experimento com os enraizadores naturais de estacas de rosa deserto, vou responder a pergunta do nosso amigo Jackson, que escreveu: com que idade em média uma planta de estaca começa a desenvolver o pseudocaudex? Como sempre, uma excelente pergunta, viu, Jackson? Mas antes, quero aproveitar e mandar os meus abraços para Eliane Almeida. Olha aí, Eliane, o seu abraço. Para Luciana Paula. Também para Isabeli Victória, lá da Cidade Maravilhosa, do Rio de Janeiro. E também para o nosso amigo José Rodrigues. A todos vocês, obrigado pelo carinho. Primeiro de tudo, pessoal, a gente precisa entender o que significa essa palavra pseudocaudex ou pseudocaule. Bom, o prefixo pseudo, ele vem do grego e significa mentira, significa falsidade, ou seja, é um caule falso. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês coisas muito interessantes que você não sabia. Então, o que acontece na rosa deserto? Uma rosa deserto de semente, ela cria, nessa região do corpo dela, um caule mais grosso, mais entumecido, onde ela utiliza para estar armazenando líquidos e nutrientes para o período seco lá do deserto. E a gente chama isso aqui tecnicamente de caudex. Então a muda de semente, ela tem o caudex no meio, sendo a linha divisória. Em cima ela vai ter as brotações e folha, e na outra ponta ela vai ter as raízes. No centro vai ter o caudex, essa região. Só que numa muda de galho, isso já não acontece. Ela não vai ter a região do caudex, aquela região do caule que vai ficar entumecida onde ela vai armazenar os líquidos. E aí, qual que é a estratégia que a natureza preparou, deu aí de opção para essa planta e que é muito maravilhoso? Ela simplesmente vai utilizar as raízes e vai entumecer as raízes e vai utilizar as raízes principais para estar armazenando os líquidos e nutrientes, já que ela não possui a região do caule, do caudex mais gordinho no corpo delas. Então, a natureza realmente se supera, não? Então, para uma pessoa que não conhece rosa do deserto, ela vai ser levada ao engano. Ela vai olhar uma planta com uma batata linda dessas e vai achar que é um caudex de semente. E, na verdade, isso aqui nada mais é do que uma raiz que engrossou, uma raiz que a planta está utilizando como estratégia para poder armazenar os líquidos para o período seco. Só a título de curiosidade, você sabia que outras plantas também desenvolvem pseudocaule e muitas vezes você pode ter uma delas aí na sua casa? Pois é, a bananeira, pessoal, ela não possui um caule verdadeiro. Aquilo que a gente vê, o tronco, onde saem as folhas e os cachos da bananeira, aquilo ali nada mais são do que camadas de folhas mortas. Porque o caule verdadeiro da bananeira, ele está dentro da terra, é o rizoma, que é um caule que vai crescer aí na horizontal debaixo da terra. A gente não vê ele. Então, o tronco que você vê aí na árvore da bananeira, aquilo ali nada mais são do que camadas de folhas sobrepostas, folhas da planta que já morreram. Outra planta que muita gente cultiva em casa e que também a gente olha ali os ramos e aquilo ali não é o caule primário, não é o caule verdadeiro, é a orquídea. A orquídea também possui o caule verdadeiro enterrado debaixo da terra, dentro do substrato, na horizontal. Aquilo que a gente vê fora do vaso, na verdade é um caule secundário, é um pseudocaule, é uma enganação. Ali onde saem as folhas e as flores, ele não é o caule verdadeiro da orquídea, porque ele está lá embaixo, é o rizoma. Interessante, não? E agora eu vou desconectar a câmera para a gente ir lá ver de pertinho as nossas mudas de estaca.
Bem, pessoal, então vamos lá para a resposta desse vídeo. Então aqui eu tenho esta planta, que é uma muda de estaca. Veja só, pessoal, a quantidade de buquês de flores que essa planta emitiu. Realmente é uma das minhas favoritas. E aí, quando a gente chega aqui mais pertinho do vaso e vai descobrir o substrato, veja só quem aparece. É ele, o Pseudocaudex. É aquela raiz mais grossinha que a planta utiliza para estar armazenando os seus líquidos e nutrientes. E quanto tempo essa muda de estaca leva para ter esse resultado aqui? Essa raiz aparente, visível. Pessoal, ela leva em torno de 1 ano e meio a 2 anos para a gente ter essa raiz, que depois a gente pode replantar e fazer o levantamento de Pseudocaudex. Fica muito bonito sobre a bacia e não corre o risco dela ser atacada pela podridão. Quer ver só o resultado? Essa planta aqui do lado é uma muda de estaca. Quem não conhece rosa deserta e bate o olho a primeira vez, é levado ao engano e acha que isso aqui é um caudex de semente. E na verdade não é. Isso daqui é uma raiz grossinha que a planta utiliza para estar armazenando seus líquidos. Essas duas plantas, inclusive, elas têm a mesma idade, foram plantadas na mesma época. Elas têm aí por volta de 2 anos de idade. Passando aqui para o lado, eu tenho aquela outra planta, que é a minha rosa do deserto, que foi a minha primeira muda de estaca. E veja só, pessoal, ela possui três batatas, 3 pseudocaudex lindos. Tá vendo aqui que o galho sai direto das raízes? Não tem o caudex no meio, não tem o caule que ela utiliza para armazenar os líquidos. Então a estratégia que a planta utiliza, ela se vira usando aí as raízes para estar armazenando os líquidos e nutrientes que ela precisa para se manter no deserto e também para manter essa floração abundante. Mas aqui na frente eu tenho essas outras mudinhas, também são estacas, só que essas aqui elas têm por volta de 1 ano de idade e elas ainda não emitiram raízes bem entumecidas. Essas mudinhas, inclusive, eu vou fazer o replantio delas para substrato novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários a sua pergunta. Quem sabe ela não seja a próxima a ser respondida aqui na nossa série Perguntas e Respostas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!